Fala, minha gente, muito bom dia, tudo bem por aí? A gente aqui espera que sim, muita chuva em Santa Catarina. Como é que tá na sua cidade? A gente vai mostrar em instantes, região por região. Muito bom dia para você, vamos juntos até 1h15, o nosso meio-dia está começando ao vivo para toda Santa Catarina. Gabi Ravasco, boa terça, bom dia. Oi, Fernando Machado, bom dia para você também, boa terça-feira para todos nós. Daqui a pouco tem os detalhes da previsão do tempo, a chuva mais forte deve ser hoje até a madrugada de quarta-feira, logo mais a gente atualiza essas informações. Eu começo com informação urgente. Há tempos a gente não assistiu uma operação tão grande do GAECO, deflagrada na manhã de hoje em 3 cidades de Santa Catarina para combater a formação de cartel na prestação de serviços funerários aqui no estado. Um esquema que teria começado em Florianópolis e se espalhado para outras regiões aqui de Santa Catarina. Já todos os detalhes. Cartel, combinavam os preços para prejudicar você, consumidor. Em instantes, mais detalhes. Chuva novamente em Santa Catarina e a chuva intensa traz preocupação para o nosso estado. As barragens de Taió e Tuporanga já foram novamente fechadas devido ao risco de novos alagamentos. E nossas equipes já estão posicionadas para trazer as principais ocorrências e as ações preventivas que estão sendo tomadas pelas cidades. Decisão do Tribunal de Contas do Estado pode comprometer a presença de vigilantes armados em escolas e creches de Santa Catarina. Segundo o TCE, os municípios não podem usar a verba específica da educação para garantir a segurança dos estudantes. E como fica esta questão do monitoramento nas escolas? A gente conta para você agora, aqui no meio-dia. Na Terça do Emprego, mais de 1.000 vagas gratuitas para se profissionalizar em São José. Daqui a pouco tem uma reportagem completa com todas as informações. No SC Esporte, tudo sobre a Champions League, que está na sua penúltima rodada da fase de grupos. Hoje tem Barcelona e Porto aqui na tela do SC SBT. E tem também a previsão do tempo, a chuva apareceu e com volumes altos esperados para o estado. Os detalhes a gente conta a partir de agora aqui no SCC Meio Dia. Fique com a gente, estamos no ar. Muito bem, chuva intensa já em Santa Catarina, hein, dona Gabi? É isso, a Defesa Civil de Florianópolis alerta que para a capital catarinense os volumes podem chegar a 165 milímetros, é muita chuva. Daqui a pouco mais detalhes. Vou quebrar o nosso protocolo aqui, eu preciso ir direto para Criciúma, onde está o Maicon Marinho ao vivo, conversando com a gente agora com todos os detalhes desta operação do GAECO. A gente está falando de Criciúma, a gente está falando de Florianópolis e São José. O que acontece? A suspeita é de formação de cartel, inclusive o GAECO, hoje em órgãos da Prefeitura Municipal de Criciúma. Empresas do ramo funerário, as funerárias, estariam estabelecendo regras e valores superfaturados dos serviços, a modo de controlar os preços, para que não haja a concorrência. Quando existe um cartel, o prejudicado é você, consumidor, porque não existe concorrência, não tem diferenciação de preço, ou seja, todo mundo combina o mesmo preço, quem é lesado é você aí na ponta, porque geralmente esses preços são elevados. Ninguém combina a mixaria. Agora tá aí, 11h33, o GAECO, Grupo de Operações Especiais, entrou em campo nesta manhã e vai investigar se tem, inclusive, políticos, órgãos públicos relacionados neste esquema, porque é muito dinheiro envolvido. Maicon Marinho, 11h33 da manhã, aí está ele ao vivo. Vem contar pra gente, vem contar pra Santa Catarina que operação é essa na Grande Florianópolis e no sul do estado. Tudo contigo, bom dia. Bom dia, Fernando. É isso mesmo. A cidade de Criciúma foi pega de surpresa pela manhã de hoje com essa operação do GAECO em alguns órgãos públicos da cidade, né? O GAECO esteve presente na Prefeitura Municipal e também na Central Funerária aqui de Criciúma. O Grupo de Atuação Especial de Combate a Organizações Criminosas, o GAECO, em apoio à 29ª Promotoria de Justiça da capital e à 6ª Promotoria de Justiça de Criciúma, deflagrou então na manhã de hoje a Operação Mercadores da Morte. Estão sendo cumpridos 20 mandados de busca e apreensão a fim de apurar o suposto crime contra a ordem econômica, conhecida como o cartel, crime de relação de consumo e crime contra a paz pública.
o procedimento investigatório criminal foi instaurado em 2022. Empresas do ramo funerário estariam estabelecendo regras e valores superfaturados dos serviços e juntos estariam controlando os preços para que não houvesse, então, a concorrência. Aqui em Criciúma, a operação se deu no Paço Municipal, Marcos Ovares, e também na Central Funerária de Criciúma, onde a Força Tarefa e os policiais recolheram documentos e realizaram vistorias em computadores. Além disso, os policiais também estiveram em residências de funcionários da Central Funerária e recolheram celulares e também documentos. Participaram da operação 118 policiais que integram o GAECO. Nós procuramos a Prefeitura Municipal de Criciúma para se manifestar a respeito do assunto e eles emitiram a seguinte nota, sendo que a administração municipal disponibilizou toda a documentação solicitada para o GAECO e que servidores públicos se colocaram, então, à disposição para qualquer tipo de esclarecimentos. A Prefeitura de Criciúma comunicou ainda que todos os atos de contratação das funerárias, das empresas funerárias que prestam serviços na cidade de Criciúma, ocorreram de forma legítima, observando os princípios da legalidade. Como você bem falou, essa operação do GAECO está acontecendo não somente em Criciúma, mas também em outras cidades de Santa Catarina, como em Florianópolis e São José. E, por sinal, nesse momento, acontece uma coletiva aí na capital, onde vai esclarecer mais detalhes sobre essa operação. Aqui do sul do estado, as informações preliminares são essas. Eu volto ao estúdio com vocês. Muito obrigado, Michael Marinho, com as primeiras informações. Uma manhã movimentada no Sul e é para a coletiva que a gente vai agora. Já estou agora, nesse momento, com o Kaique, em Florianópolis, que acompanha a coletiva de imprensa do GAECO e vai explicar para a gente, direto de Florianópolis, todo o procedimento de investigação. Kaique, agora é contigo. Bom dia. Olá, Fernando, todos que acompanham o SCC Meio-Dia, ao meu lado está o promotor de justiça, Wilson Mendonça Neto. E logo de início, doutor, eu peço que o senhor esclareça, explique como surgiu essa investigação que acontece desde 2022. Ela começa em Florianópolis e aí aparecem indícios também na cidade de Criciúma desta prática de cartel relacionada a serviços funerários. Bom dia. Bom dia. Sim, o Ministério Público iniciou a investigação em 2022, a partir do momento que recebeu elementos de informação sobre irregularidade na prestação de serviços funerários na cidade de Florianópolis. Então, as investigações se iniciaram naquele período, foram se colhendo elementos de prova e, na data de hoje, se deu aí o cumprimento a mandados de busca e apreensão, visando então angariar mais elementos que possam formar a opinião do Ministério Público sobre os crimes que se entende perpetrados até agora. Qual é a importância desses mandados e a consequente junta destas provas, né? Então, celulares, dinheiro também. Como que o Ministério Público ele trabalha a partir de agora? Nós temos até agora fortes elementos de que estão existindo irregularidades na prestação de serviço de Florianópolis. Essas irregularidades também estavam se expandindo com o mesmo modo de operação para outra cidade no sul do estado, de modo que as investigações agora seguem com a delimitação das pessoas envolvidas, dos responsáveis, para que se possa, ao final, deflagrar aí a ação penal. Gostaria que o senhor falasse agora sobre a questão dos valores também. Afinal, tivemos espécie, cheque e, inclusive, moeda estrangeira. Sim, durante o cumprimento dos mandados foram apreendidos aí mais de R$202 mil em espécie, uma certa quantia, 2 mil e poucos dólares, e mais também uma quantidade bastante elevada, mais de 300 mil, eu não tenho o número exato aqui, precisaria consultar a minha colinha, envolvendo dinheiro, apreensão de cheques. Promotor, neste momento o estúdio ele está acompanhando a gente, o apresentador Fernando Machado, ele tem alguns questionamentos. Fernando, pode falar. Kaique, estou eu aqui, registro também a presença ao promotor do nosso comentarista de política, Roberto Azevedo. O que a gente quer entender agora, já circula nos bastidores da informação, a presença do GAECO em residências de integrantes de governos. A gente não vai intitular qual é o cargo aqui, mas integrantes de governos municipais. Isso de fato aconteceu? Tem integrante de prefeituras sendo investigado? Pergunta pra gente aí ao promotor, por gentileza, Kaique. Com certeza, Fernando, o promotor, neste momento começam a surgir os burburinhos, inclusive já há relatos da presença do GAECO em residências que são de agentes públicos. Portanto, eu gostaria que o senhor falasse sobre essa possível participação de agentes públicos, além destes empresários. Bem, nós não temos até esse momento
como investigados agentes públicos, o que nós temos é que a investigação aponta uma falha na fiscalização por parte da secretaria responsável, por isso o cumprimento também de mandados em local envolvendo os agentes públicos. Promotor, agora, portanto, esta situação toda começa em Florianópolis, parte para Criciúma. Já há algum tipo de indício que esta prática pode ter acontecido em outras cidades aqui do nosso estado? Sim, é possível. Agora, nesse momento, a investigação se debruça sobre Florianópolis e Criciúma, mas também estamos aí, não descartamos a participação de outros locais também nesse tipo de irregularidade na prestação de serviços funerários. Muito obrigado pela atenção, pelos esclarecimentos. Fernando, Roberto, é claro que eu continuo... Oi, Fernando, pode falar. Só um detalhe da fala do promotor. Há indícios de falha na fiscalização. Há suspeita dessa falha ser proposital, por exemplo, pelos agentes públicos? Uma falha proposital? Só um minuto, Fernando. O promotor, ele segue aqui. Nosso apresentador, ele acaba de questionar sobre essa falha na fiscalização. Teria sido ela, de alguma forma, uma falha realmente ou supostamente facilitada por agentes públicos? Isso vai depender da investigação. O que se verifica até agora, dependemos ainda da comprovação dos demais elementos apreendidos hoje, é que, de fato, o serviço era exercido sem a presença do município de Florianópolis. O serviço era controlado pelas próprias empresas que prestam esse serviço. Daí, talvez, a dificuldade das pessoas em conseguir encontrar um serviço que permitisse escolher a funerária que gostaria de prestar o serviço para o seu ente querido. E o que eu chamo a atenção aqui, e as investigações apontam muito nesse sentido, é que se trata de um momento em que a pessoa está extremamente vulnerável. Ela perdeu um ente querido, ela procura um serviço que é um serviço relativamente caro e, nesse momento, ela está muito abalada, o que dificulta, e a pessoa acaba simplesmente pagando aquilo que lhe é pedido nesses serviços funerários. Mais do que um prejuízo financeiro, acaba sendo também um prejuízo todo sentimental, né? Afinal, a pessoa, ela perde em um momento onde ela já teve também a perda de um ente querido, como o senhor disse. Exatamente. Como eu mencionei, a pessoa se encontra extremamente vulnerável. Então, ela acaba... A primeira pessoa que ela procura acaba dizendo que é daquela maneira, ela acaba aceitando sem muito questionamento, justamente pelo momento delicado que passa quando perde um ente querido. É por isso que chama tanta atenção do Ministério Público essa investigação, essa irregularidade na prestação de serviço funerário, a ausência de fiscalização, e é justamente por esse motivo que se deu o nome de da operação como Mercadores da Morte, porque efetivamente se trabalha com esse lado vulnerável das pessoas que estão em busca de um serviço naquele momento. Doutor, muito obrigado pela atenção, pelos esclarecimentos. Lembrando que os crimes investigados é agora uma fase de apuração de suposta formação de cartel, crime na relação de consumo, bem como crime contra a paz pública. Tudo isso está sendo investigado. Nós continuaremos acompanhando e qualquer atualização aqui na programação do SCC-SBT e também no portal SCC10. Fernando? Muito obrigado, Kaique Guede, parabéns pela entrevista, direto com o promotor, responsável por esta operação do GAECO. Está o Kaique, neste momento, no Ministério Público em Florianópolis. O Michael Marinho entrou ao vivo anteriormente de Criciúma, onde também tem operação. Então, vamos lá. Roberto, comigo, nós vamos analisar esse caso, porque o último questionamento do Kaique foi muito importante. É um prejuízo. Fernando, mas o que eu tenho a ver com isso? Eu estou aqui na minha casa assistindo agora o meio-dia. O detalhe, meu amigo, quando você perder alguém da família ou algum familiar ter que adquirir esse serviço, vai estar refém na mão do cartel, que vai definir o preço. Geralmente sobe o preço é superfaturado e você tem que pagar. Que escolha você tem na hora de enterrar um familiar? Que escolha você tem? Não vou pagar. E aí é o prejuízo financeiro e o prejuízo sentimental. O Roberto Azevedo chega a ser cruel. Um esquema desse, num momento de tanta dificuldade para famílias, que é a perda de alguém. Bom dia para você. Bom dia, Fernando. Bom dia a você que nos assiste. É no momento que a pessoa está mais fragilizada. Perdeu uma pessoa querida, um parente, um amigo, e vai ter que resolver essa questão. Normalmente, deveria acontecer um rodízio entre as funerárias. Mas, pelo cartel, tanto faz a que pegar, o preço vai ser o mesmo. Você não tem direito de escolha. Você não tem direito de escolha. Isso é crime contra a economia popular. E outra,
Você sabe se a qualidade do serviço é boa? Aqui em Florianópolis teve gente sendo visitada para saber exatamente que documentos tem. Esta ausência do Estado, e quando eu falo Estado, eu falo poder público, para fiscalizar as operações das funerárias, não é coisa de hoje, infelizmente. Antigamente, seu Fernando, as pessoas chegavam ao cúmulo de enterrar ou ter que fazer uma cerimônia com um ente querido e ter briga entre as funerárias. Já na saída do hospital, Quem pega? No IML, isso melhorou um pouquinho, mas melhorou para criar uma situação criminosa. O GAECO tem que ir fundo nessa investigação, descobrir os autores e punir, porque não é admissível, num momento que a gente vive na história do país, que esse tipo de coisa ainda exista. É absurdo. É importante destacar a entrevista que o Kaique agora, aqui do Meio-Dia com o promotor, fala as importantes. Nesse momento não existe agente público investigado. Não. O que existe é a suspeita de uma falha. E eu vou botar aspas, porque foi o questionamento que eu fiz aqui do estúdio promotor. Será que é uma falha ou foi uma vista grossa? Uma falha proposital? Bom, se a gente pegar o histórico agora de fiscalização em Florianópolis, a gente está falando de pagamento de propina. Será que não tem algo semelhante acontecendo em um outro setor que motivou o GAECO estar hoje pela manhã na casa de um agente público em Florianópolis? Porque enquanto a prefeitura renuncia da fiscalização, é o povo que paga o preço dobrado pelo serviço funerário. Esse é o mote principal que a gente precisa cobrar. Quem deveria fiscalizar não está fazendo por quê? Quais são os interesses por trás de abrir mão da fiscalização e fechar os olhos para o cartel? Porque o cartel acontece e não é de hoje. Quando eu estava lá 10 anos, 15 anos atrás em Criciúma, nós já discutia a questão do cartel. Não, e lá tem um fato interessante, a prefeitura fez uma cessão onerosa. Cedeu e as empresas lá se cotizaram e um grupo ganhou. Sim. 4, 5 empresas. Então, quer dizer, tem mais essa investigação a ser feita. A prefeitura diz que não tem nada a ver com ela, que a investigação começa em Florianópolis, mas foi bater lá em Criciúma. É verdade. Grande operação do GAECO e por isso a gente numa cobertura ao vivo em Florianópolis, ao vivo em Criciúma e a opinião do Roberto aqui no estúdio. Vamos seguir, daqui a pouco a gente volta com esse assunto, mas agora é importante falar da questão da chuva, hein, Gabi? É isso, Fernando. Tem chovido bastante em Santa Catarina. As regiões em que mais preocupam as autoridades são Grande Florianópolis e Litoral Sul, onde os acumulados de chuva devem ser maiores. Você confere imagens ao vivo de Florianópolis. Neste momento, a gente nem consegue enxergar a paisagem. Ali atrás dessa neblina e dessa nuvem de chuvas, tem a Ponte Hercílio Luz, mas nada dá para enxergar direito. A gente percebe ali até um vento forte e o tempo bastante fechado neste momento em Florianópolis. Agora vamos até o oeste do estado conferir como está o tempo neste momento. Também chove em Chapecó. Neste momento a gente percebe um céu bastante fechado, muitas nuvens e chuva também em Chapecó. Agora vamos até Joinville, no norte, também a mesma cena se repete nestas 3 cidades. Joinville tem chuva neste momento, uma chuva um pouco mais fraca, mas também chove na cidade de Joinville. Hoje é um dia que precisamos novamente de muita atenção por conta das chuvas. Um sistema de baixa pressão próximo à costa catarinense deixa o tempo instável em todas as regiões. Aqui, principalmente da Grande Florianópolis e no Litoral Sul, a chuva deve ser maior quantidade. Ela chega de forma persistente com intensidade moderada a forte. Inclusive, são esperados volumes bem altos, que podem chegar ali de 100 a 200 milímetros nessa região. Mas aqui no litoral norte, Vale do Itajaí até a região serrana também tem bastante volume de chuva previsto para esta terça-feira. A Defesa Civil não descarta a possibilidade de chover forte também nas demais regiões. Em todas as regiões, os acumulados podem ser pontualmente maiores e bem intensos para esta terça-feira. Com isso, o risco é alto para alagamentos, deslizamentos e enxurradas. Em relação ao vento, ele sopra de leste a nordeste, entre a Grande Florianópolis e o Litoral Sul.
As rajadas ficam entre 50 e 70 km por hora. Vão deixar o mar agitado nestas regiões. As ondas podem ter picos de até 3 metros de altura. Em relação às temperaturas, não sobem tanto comparando com os dias anteriores. Meio oeste e oeste do estado, a máxima de 22 graus. Vale do Itajaí, sul e a região norte, as temperaturas podem chegar a 20 graus. Aqui para a Grande Florianópolis, mínima de 19 e máxima de 21 graus, uma temperatura mais amena para esta terça-feira. Logo mais, eu atualizo a previsão do tempo completa para hoje e também para amanhã, mas já posso adiantar que tem previsão de chuva bastante para todas as regiões aqui de Santa Catarina. A gente vai seguir monitorando essa situação do tempo. Agora nós vamos falar de esporte. Dominique Cabral já está chegando por aqui. Oi, Domi, bom dia para você e feliz aniversário, gente. Hoje é aniversário da nossa apresentadora de esportes, Dominique Cabral. Muitas felicidades, Domi. Você aí de casa, vão lá nas redes sociais, @Domi Cabral, e dê um parabéns para ela, uma mensagem bem bonita. Obrigada, Gabi, por todo o carinho. Realmente, estou de aniversário, dia muito bom, mas também estou aqui para falar de esporte para vocês, atualizar tudo que está acontecendo. E hoje, além do meu aniversário, é dia de Champions League aqui na tela do SCC-SBT. Barcelona e Porto disputam a liderança do Grupo H. Por isso, João Venturi já está na Espanha e traz todos os detalhes. Um passeio no tempo para lembrar do palco que já coroou os melhores atletas do mundo. Parte desse passado permanece intacto e se mistura com as cores dos novos tempos. Um local que já proporcionou muitas alegrias e segue fazendo tantos outros sonharem. Estádio Olímpico de Barcelona, construído para os Jogos de 1992, mudou completamente a imagem da cidade espanhola para o mundo. E mais de 30 anos depois, essa transformação segue dando frutos por aqui. Com o Camp Nou em obras até o ano que vem, essa tem sido a casa do Barça na atual temporada. Em 10 jogos aqui, 9 vitórias. Desempenho que tem que ser repetido por quem almeja um lugar nas oitavas de final. Há 2 temporadas, o time espanhol não consegue passar da fase de grupos e o baixo rendimento em algumas partidas tem ameaçado a sequência do treinador da equipe, Xavi Hernández. Na véspera de encarar o Porto, ele cobrou publicamente a equipe e repetiu diversas vezes que, para se alcançar um objetivo, é necessário uma mentalidade forte. É preciso ganhar depois de ganhar. É ser como um animal, competitivo. Ser uma bestia competitiva, um animal competitivo, todos. O recente retrospecto da equipe catalã na Champions não empolga o técnico do Porto, Sérgio Conceição, que preferiu afastar esse tipo de pensamento. Eu acho que com jogadores tão experientes que tem o Barcelona e com um treinador também experiente, acho que não vão sentir nenhum tipo de pressão extra. Um templo para inspirar novas memórias no esporte. Para espanhóis e portugueses, chegou a hora de ir mais longe. Então já a gente vai ao vivo para Barcelona saber todos os destaques do pré-jogo. E ainda hoje vamos falar de Brasileirão. O Cruzeiro venceu o Goiás e com isso saiu da zona de rebaixamento. E é claro, terça-feira é dia de comentário de Théo José por aqui. Tudo isso e muito mais a gente já sabe a partir do 12h40. Exatamente. Obrigada, Dominique Cabral. Até já, a gente espera. Até já. O SCC Meio-Dia continua. Fernando, agora com você. 8 minutos faltando para o meio-dia. A nossa equipe recebeu a denúncia de uma paciente de Florianópolis que depende do transporte que é oferecido pela prefeitura para fazer o tratamento de hemodiálise. Ela está enfrentando problemas graves. Quem explica pra gente todos os detalhes desta denúncia é a repórter Júlia Matos. Esta paciente no Hospital Celso Ramos, na capital catarinense, começou o tratamento de hemodiálise em setembro de 2022. Ela é moradora do bairro Monte Cristo e utiliza do transporte disponibilizado pela prefeitura da capital. Mas, desde o início do tratamento, tem enfrentado alguns desafios. Toda a vida foi assim, né? Toda a vida foi esse problema de eu não ter o carro certo para ir para casa, nem o horário, nem o motorista certo. Então, eu sempre tinha que estar perguntando. Às vezes, eu termino a minha hemodiálise às 5 horas, então eu tenho que ficar esperando até 7 horas. Quantas horas a senhora já chegou a esperar depois de finalizar o tratamento? 3 horas, 3 horas e meia, esse tempo aí.
O filho dela acompanha a mãe em algumas visitas ao hospital, que acontecem 2 vezes por semana. Ele também acompanha as dificuldades da mãe. Então não tem horário certo para ela ir e para voltar, menos ainda. E fica no escuro ali, fica sozinha, não tem ninguém. A unidade de rim fecha ali, fica tudo fechado, fica só ela ali. O serviço citado pela paciente é oferecido pelo Programa de Transporte Fora de Domicílio, previsto pelo Sistema Único de Saúde. O programa garante o transporte de pacientes que precisam de tratamento específico que não estão disponíveis na região onde moram. O Hospital Celso Ramos e o Hospital Universitário fazem parte do programa, mas nos últimos meses os pacientes têm se sentido cada vez mais inseguros. Ele disse assim que talvez ia ficar mais pior, porque a secretária, né, e o prefeito, eles não querem pagar o carro, né? Eles não querem ter gasto, né, com a pessoa que está fazendo hemodiálise ali. A fala do motorista foi gravada pela paciente em uma das viagens feitas no final de outubro. O áudio mostra a preocupação dela. Tem que esperar aquela mulher lá da HU, já daí nós ir embora. Fica só eu e o seu Gianni. Então, pra semana que vem, hoje ainda vai ser o João? Hoje ainda é o motorista da prefeitura. Semana que vem já não é mais, daí eu não sei nem quem é. Pode chegar mais tarde em casa. Pode chegar mais tarde ou não vir. Daí não sei se vai ser Uber, não sei se vai ser contratado, ninguém sabe como é que vai ser. Não sabe nem se vai ter motorista. Também não. Então nós vamos fazer igual de São José. Mesma coisa. Os pessoal lá não sabem se é Uber, se é o carro. Não sabe nada, não sabe se vai, se vem, se não vem. A família procurou orientação da prefeitura, mas não obteve respostas. Elas falaram que era para a mãe procurar um advogado, né? E a outra moça também falou que se a causa ela tivesse com fome, essas coisas, era para ela levar um pãozinho a mais, né? Que eram assim, elas não podiam resolver o problema dela. E eu até falei, mas já foi resolvido, né? De 3 pessoas, por que dela não pode? Que daí era para procurar um advogado então, porque era assim e assim ia continuar. Então daí quando eu soube pelo motorista falando que ia piorar a situação, não sabia nem se ia ter motorista para buscar aqui no hospital para levar para casa, aí foi onde a gente entrou com essa ação, né, para ver se eles resolvem isso daí. A nossa equipe procurou a Prefeitura de Florianópolis para tratar do caso da paciente e o programa de transporte. Em nota, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, nos informou que o transporte disponível para os pacientes que fazem hemodiálise no Hospital Celso Ramos atua de forma habitual e que não há risco de o paciente ficar sem transporte no retorno do tratamento. A gente se sente muito triste, né, e insegura, né, porque ficar ali sozinha no escuro, como muitas das vezes já fiquei no escuro, na chuva, né? Porque eu já passei 1 ano e pouco ali e isso não foi resolvido até agora. Bom, a prefeitura disse que não. A paciente ouvida por nós relatou com detalhes o que vem enfrentando. E aí? Quem está certo, quem está errado nessa história? Eu quero dividir aqui, senhoras e senhores, o que é transporte público oferecido pela prefeitura e o que é transporte de um paciente em tratamento de hemodiálise. Percebe que são coisas completamente diferentes? Com um cidadão normal, comum, pode esperar, se atrasar tá tudo certo. Agora, um paciente em tratamento de hemodiálise ou de qualquer outra patologia que seja, precisa de um atendimento diferenciado, de um cuidado especial, de um veículo adaptado. E este assunto eu discuto com quem quiser. Eu passei 12 anos da minha vida pegando ambulâncias podres, quebradas, no sul do estado e vindo para Florianópolis. Joga lá, come o que tem, espera no banco de concreto. Este assunto eu discuto. Gente, não é transporte público, é transporte público de pacientes. O cuidado tem que ser diferente. Não dá para botar tudo na mesma planilha. Faz sentido? Não dá. Esse povo está em tratamento, hemodiálise, gente. Que isso? Feito o registro e a gente acompanhando esse caso. Se não melhorar, a gente volta lá para conversar com essa paciente.
Vamos seguir porque agora tem chuva, dona Gabi. Uma das regiões que mais preocupam a Defesa Civil e as autoridades é a região do Vale do Itajaí. Por causa do alerta para novos alagamentos, as comportas das barragens de Itaió e Ituporanga já foram fechadas. PC, vem cá, PC. Agora, 1 minuto faltando para o meio-dia. Mais uma vez, alerta para a região de Blumenau, Rio do Sul, barragens com comportas fechadas. Qual é o recado que a população está recebendo neste momento aí por parte das autoridades, hein, PC? Qual é o recado que está sendo vinculado por aí para mais um período tenso, de muita preocupação, ao vivo de Blumenau? Contigo, PC. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Gabi. Bom dia a todos. A Defesa Civil de Rio do Sul emitiu um alerta e a orientação para a população de Rio do Sul é a seguinte: quem ainda está nos abrigos, a orientação é para não voltar para casa. E quem já foi para casa deve permanecer atento e acompanhando as informações e os alertas, porque as condições meteorológicas são desfavoráveis para as próximas horas, tem risco de mais chuva. Ou seja, se alerta para Rio do Sul, a cidade que já sofreu com 5 enchentes em 2023, pode viver a 6ª inundação do ano, porque a previsão é de mais chuvas fortes. No momento, a projeção é a seguinte, Fernando e Gabi. De acordo com os cálculos, de acordo com a projeção da Defesa Civil de Rio do Sul, a cota de enchente agora, nível do rio Itajaí-Açu, pode chegar a 9 metros acima do seu nível normal. Uma enchente de 9 metros, uma nova enchente de 9 metros, com risco de chegar a 10. Cota de atenção para 10 metros é o que divulga, é o que alerta neste momento a Defesa Civil de Rio do Sul. No momento, o nível lá do rio Itajaí-Açu está na marca dos 5 metros, em estado de atenção. E não choveu forte na manhã de hoje. São 12 abrigos que ainda permanecem ativados em Rio do Sul, com 628 desabrigados na manhã desta terça-feira. São 205 famílias que permanecem fora de casa, principalmente moradores dos bairros Bela Aliança e Tabuão. São as áreas, as primeiras que são afetadas quando o nível do rio Itajaí-Açu sobe por lá. São os 2 primeiros bairros atingidos por enchente. Com o alerta meteorológico, alerta de alagamentos emitidos pela Defesa Civil, como a Gabi já destacou aí, as comportas das 2 barragens acima de Rio do Sul, no Alto Vale, Itaió e Ituporanga, as comportas das 2 barragens foram fechadas. Elas estavam abertas aí durante os últimos dias, durante esse período de trégua das chuvas, para esta operação de esvaziamento das barragens. Agora, a situação é a seguinte: na barragem de Ituporanga, lá estão 4 comportas foram fechadas e uma permanece aberta. A situação na barragem de Ituporanga, no momento, com 56% de ocupação. Já a barragem de Itaió está com as 7 comportas fechadas e com 42% de ocupação. Chuva das últimas horas, volume de 30 milímetros. Não foi tão significativo assim esse volume que caiu nas últimas horas lá no Alto Vale, mas as fortes chuvas podem sim voltar a atingir as cidades de Rio do Sul e as cidades vizinhas. Chuvas que também, Fernando e Gabi, já provocam sustos e estragos no litoral norte de Santa Catarina. A gente vai mostrar agora imagens de Balneário Camboriú, que por lá um deslizamento de terra foi registrado no bairro do Ariribá. Parte da encosta desceu e atingiu os fundos desta casinha de madeira. Um casal de idosos e um cachorro tiveram que sair da residência por orientação da Defesa Civil por questões de segurança. Que susto! Foi um deslizamento de terra registrado nesta manhã lá em Balneário Camboriú, que tem se emitido também. A Defesa Civil lá de Camboriú, de Balneário Camboriú, também emitiu alertas meteorológicos e pede para que a população das 2 cidades permaneçam atentas. E a gente fecha a nossa participação com uma notícia que é dramática lá para moradores de Indaial. É que por lá prosseguem as buscas de pai e filho que estão desaparecidos desde o último final de semana.
Eles estavam, Fernando e Gabi, em uma embarcação que virou no rio Itajaí-Açu, lá na altura do bairro Carijós. As buscas por Rodrigo Giacomozzi, de 27 anos, e pelo pai dele, Wilson de Giacomozzi, chegam hoje ao 3º dia. As buscas começaram no domingo, eles desapareceram, estavam numa canoa que virou lá no rio Itajaí-Açu, em Indaial. As buscas prosseguem mesmo com a elevação do nível do rio Itajaí-Açu. As buscas prosseguem hoje nesse 3º dia. É isso, então, a rotina das chuvas, né? O drama, o sofrimento dos moradores de Rio do Sul e do Alto Vale permanece. São mais de 600 pessoas que permanecem nos abrigos. E a orientação, Fernando, é: quem está no abrigo, não volte para casa. E quem está em casa, em áreas alagáveis, essas pessoas devem permanecer atentas. Um olho no nível do rio e outro olho aqui na tela do SCC Meio-Dia, acompanhando as informações do Vale. Voltamos agora ao estúdio com você, Gabi, com você, Fernando. Muito obrigado, PC, ao vivo, atualizando pra gente, Vale do Itajaí. Você de casa que está me assistindo, me permite um recado. Embasado no que a gente vem vivendo aqui do meio do ano para frente. É um recado de coração, não me leve a mal. Uma coisa é você fugir, procurar abrigo, escapar do perigo. E aí, muitas vezes, para isso, você tem que enfrentar as adversidades dos alagamentos, dos deslizamentos. Você correndo para um local seguro. A outra questão é você se arriscar. Se arriscar, às vezes, para pegar um bem material. Se arriscar, às vezes, sem nenhuma necessidade. Eu estou falando isso de coração aberto, porque as últimas mortes registradas aqui em Santa Catarina, sem nenhum julgamento, mas foram de pessoas que se arriscaram e não tentaram se proteger. Estavam no meio da água, estavam fazendo algo que não havia necessidade. Não, Fernando, não era tentando se salvar. Esse relato veio da própria Defesa Civil do Governo do Estado. Mortes que poderiam ter sido evitadas. A frase é da Defesa Civil. Vamos evitar, gente. Quem puder, não se arrisque. Eu acho que é a informação mais importante de agora para você, porque a chuva está chegando, o alagamento, idem, e é momento da gente procurar local seguro. Vamos para o oeste agora, Gabi. O oeste segue contabilizando os prejuízos causados pelas chuvas das últimas semanas ainda. Em Aberlado Luz, por exemplo, o município teve a perda de cerca de 20 milhões de reais na produção agrícola. 20 milhões de prejuízos por lá. Bastos, conta pra gente como é que tá a situação agora aí no oeste, hein, Bastos? Olha, Fernando, Gabi, bom dia para vocês, bom dia a todos que acompanham o SCC Meio-Dia. Esse levantamento foi divulgado pela Defesa Civil da cidade de Abelardo Luz e aponta, um número extremamente preocupante. Quase 20 milhões de reais foram calculados de perdas nas últimas semanas por causa do excesso de chuvas. O cultivo do trigo, por exemplo, foi o mais afetado na cidade, com perda de 5 milhões e meio de reais só na primeira safra, Prejuízos também na produção de tomate e também na horticultura. Mais de 500 propriedades foram atingidas pelo excesso de chuvas, totalizando aí cerca de 7 mil hectares na cidade de Abelardo Luz. Inclusive, um dos agricultores que perdeu praticamente tudo por causa das chuvas, ele vai contar pra gente agora mais detalhes sobre o sentimento de ter a produção toda comprometida. Vamos acompanhar. A gente ainda está sem chão, porque não temos, a gente trabalha com o banco, a gente trabalha com dívida, com cooperativa, ainda não temos assim financeiramente como falar. A gente vai trabalhar no que sobrou aqui, né? A gente vai tentar trabalhar, tentar recuperar o que sobrou aqui. A gente está diariamente trabalhando. A gente tem colaboradores, vizinhos que são produtores, agricultores que tiram o seu tempo para vir trabalhar com a gente, né? Naquele período que pode. A gente remunera eles também. Então a gente já também trabalhava com 5 pessoas, 6 pessoas na verdade. Agora estamos trabalhando só com 4. Uma das maiores perdas foi nos grãos, na parte que estavam colhendo ainda o trigo e aveia, que pegaram bem no meio da colheita e praticamente metade da safra não foi colhida antes dessas grandes chuvas. Então daí para frente, muitas perdas com doenças e, enfim, brotações dos grãos a campo.
A parte de perda também de fumo teve bastante perda, mais porque perda de solo, por causa da chuvarada, e atraso no plantio. Inclusive a parte dos milhos também, que o pessoal plantou no cedo, querendo fugir da cigarrinha, não deu certo também porque veio essa chuvarada, levou semente embora, teve perdas de adubo, teve enterramento de sementes. A gente lembra que Abelardo Luz decretou situação de emergência no dia 18 de outubro e esse decreto vale pelos próximos 6 meses. Fernando, Gabi. Obrigada, Bastos, pela sua participação. A gente percebe que está chovendo neste momento em Chapecó e não dá nem para a gente dizer qual região aqui de Santa Catarina que foi mais prejudicada por conta das chuvas que atingem o estado desde outubro e também agora no mês de novembro. Obrigada pela sua participação. A gente tem Ituporanga, Fernando, que foi muito atingida, Taió, a gente tem cidades do sul do estado, do oeste, Serra Catarinense, Litoral Norte, Vale do Itajaí. Gente, tem chovido muito e prejudicado muita gente há algum tempo. Dona Tina, libera para mim umas imagens ao vivo das regiões de Santa Catarina. Vou atualizando para você que está em casa como é que está o tempo agora aí na sua região. Vale na tela, Blumenau, olha o rio Itajaí-Açu ao fundo. Situação de Blumenau neste momento, dona Gabi. Olha o céu de Blumenau bastante fechado, muitas nuvens. Chove em Blumenau, choveu bastante já nas últimas horas e a previsão é de continuar aí pelos próximos, até pelo menos a próxima madrugada, a chuva deve ser forte. Vamos conferir agora, Fernando, a situação de Lages na Serra Catarinense. Também a cena se repete, chuva forte em Lages, inclusive. Nesse momento, chuva forte por lá, aí imagens da Serra Catarinense, imagem ao vivo para você de casa, o povo correndo de guarda-chuva, chuva pesada por lá. Florianópolis agora, deixa eu ver como é que está a capital, olha só que carregado o céu de Florianópolis. A Ercílio Luz está escondido ali em meio à nebulosidade, já choveu muito agora pela manhã. Chuva intensa também em Florianópolis, essa região do Vale, do Planalto Sul, região do Vale. São regiões que neste momento estão em situação de alerta já. Olha como a chuva bate forte com um pouco de vento. Você confere com a gente aí detalhes de como está o tempo em Santa Catarina nesta terça-feira. E diferente das outras vezes em que choveu aqui no estado, a Grande Florianópolis deve ser bastante atingida de hoje até a próxima madrugada. Também o litoral sul. Então, muita atenção, logo mais a gente vai até a sede da Defesa Civil aqui na capital, conferir outras informações e também a orientação para passar de maneira correta para você de casa. Agora, 12h11, um carro pegou fogo na Serra Dona Francisca, no quilômetro 22, lá da SC 418. A Polícia Militar Rodoviária atendeu a ocorrência para controlar o trânsito na região. Além deste incidente, outro acidente também foi registrado na mesma rodovia. Então, o carro pegou fogo e um acidente na mesma rodovia na Serra Dona Francisca. Você de casa está vendo comigo as imagens da ocorrência. Olha como ficou completamente destruído este veículo. A colisão foi contra um furgão. Você vê comigo agora, Serra Dona Francisca bastante movimentada. Jade Olímpio, conta pra gente como é que estão as vítimas destas ocorrências, tanto o incêndio quanto o acidente na Dona Francisca, direto de Joinville. Chove neste momento na maior cidade do estado. É contigo, Jade. Bom dia. Bom dia, Fernando Machado. Bom dia a todos que nos acompanham ao vivo aqui no SCC Meio Dia. É isso mesmo, Fernando. Em menos de meia hora, 2 acidentes aconteceram ali na Serra Dona Francisca, no quilômetro 22. A gente ainda não sabe informações desse primeiro acidente relacionado aos ocupantes. A informação foi conforme você mesmo disse pra gente e trouxe agora. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado ali por volta das 2 horas da tarde para atender a ocorrência. Ainda não há detalhes, também sobre como o fogo teria começado, nem sobre os ocupantes do carro. A Polícia Militar Rodoviária também esteve no local para controlar o trânsito, fazendo o desvio do trânsito ali para os carros que iam passando ali para não acabar acontecendo outro acidente, Fernando. E agora falando do segundo acidente, que foi em menos de meia hora ali, ontem na tarde na Dona Francisca, foi complicado realmente. Outro acidente foi registrado na rodovia. Segundo as informações preliminares,
pois um carro e um caminhão teriam colidido, deixado as vítimas presas às ferragens. Inclusive, algumas imagens foram cedidas também para a gente, por isso houve bastante congestionamento, principalmente quem saía ali de Campo Alegre, sentido Joinville e vice-versa. Inclusive, o Corpo de Bombeiros fizeram algumas fotos. Agora, o trânsito, a gente também aproveita para atualizar para vocês, está fluindo livremente. Agora, com um pouco de chuva, a gente pede também para redobrar a atenção. Por enquanto, essas são as informações, Fernando. A gente vai seguir acompanhando aqui do norte do estado. Eu volto com você. Jade Olímpio, muito obrigado pela informação. Cuidado no trânsito neste momento. 2 acidentes lá na Dona Francisca e a Jade está ao vivo mostrando direto de Joinville. A OAB Nacional está defendendo julgamentos presenciais com a sustentação oral assegurada dos advogados. Assegurada aos advogados que eles possam fazer esta situação de defender a sua posição diante do julgamento. Este é assunto para ele, Roberto Azevedo, que já está comigo aqui, como impactaria na vida da população e, claro, daqueles que são especialistas da lei, os advogados, os juízes envolvidos em uma audiência, por exemplo. Roberto? Pois é, Fernando, há várias denúncias de advogados pelo Brasil de que decisões recentes de tribunais, os tribunais colegiados superiores, de que impediram advogados de fazer a sustentação oral. Isso aumenta a possibilidade do amplo direito de defesa. É uma prerrogativa. Então, neste encontro, que é a Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, que está acontecendo lá em Belo Horizonte, Minas Gerais, o vice-presidente nacional, que é o catarinense Rafael Horn, voltou a defender que esta prerrogativa seja assegurada em todos os tribunais. Ou seja, vale para os tribunais estaduais, aqueles colegiados, tribunais de justiça, vale para o tribunais regionais federais, vale para as cortes superiores, STJ, no TSE e também até o STF. E também nas outras justiças especializadas, como a Justiça do Trabalho. Por que isso? Porque aumenta a possibilidade do advogado argumentar diante dos magistrados. E neste evento também magistrados estão presentes. Este pedido, que foi colocado pelo catarinense Rafael Horn, também foi objeto de uma entrega ao presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, onde os advogados reforçam esta necessidade. E isso também é corroborado por outras entidades, por outras presenças no mundo jurídico, outros operadores jurídicos. Por quê? É importante o exercício da advocacia. Eu escrevi sobre isso lá no portal scc10.com.br. Dá uma chegadinha lá e lê os detalhes, as afirmações, o contexto desse pedido da OAB Nacional, que vale, evidentemente, para as 27 seccionais brasileiras. Fernando. Muito obrigado. Roberto Azevedo, daqui a pouco ele volta, passa todo o meio-dia com a gente, sempre com as exclusivas da política, a coluna que mais repercute em Santa Catarina. Está aqui ele. Daqui a pouco você volta, segura aí. Gabi, contigo. Os moradores de Rio Rufino e Urubici, na Serra Catarinense, foram surpreendidos com uma notícia. As obras de asfaltamento da SC 370 foram paralisadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura. Vamos saber mais qual o motivo, então, da paralisação dessas obras. Vamos ao vivo até lá conversar com a repórter Suiane de Lis, que vai trazer outros detalhes para a gente de um motivo disso ter acontecido, né, Suiane? Já que é uma importante rodovia aí da Serra Catarinense. Com você. Oi, Gabi. Oi, Fernando. Bom dia a todos que nos acompanham no SCC Meio-Dia. Pois é, essa é uma demanda já de muitos anos, cerca de 40 anos, aí da população do município de Rio Rufino e de Urubici. Uma obra bem importante aqui para a região, até mesmo para o turismo, porque liga justamente essas duas cidades, né, que são turísticas aqui da Serra, Rio Rufino e Urubici. A SC 370, ela também é importante para o escoamento da produção agrícola aqui da região. A ordem de serviço para a execução da obra foi dada em agosto de 2022, o prazo era de 18 meses para execução, era para finalizar cerca de março do ano que vem. Mas, no entanto, teve diversas intercorrências nessa obra e agora o prefeito de Rio Rufino até se manifestou nas redes sociais comentando de que descobriu que o governo estadual havia emitido uma ordem de paralisação no dia 21 de novembro deste ano e aí veio a público, né, ontem. O Erlon
exigiu justamente o prefeito de Rio Fino explicações ao governo do estado para entender por que o motivo dessa paralisação, argumentando que essa obra é muito importante, né, para toda a região. Vamos conferir a fala do prefeito. Com entraves de execução da obra, pouco recurso financeiro, a obra vem se arrastando e está com 2,12% apenas da obra executada. Nós, os prefeitos, eu, Rio Rufino, prefeita Marisa de Urubici, e todos os prefeitos da região estamos empenhados, juntamente com as populações locais, para que a obra aconteça e que as coisas sejam clareadas, principalmente para a população, porque é uma obra de tamanha importância que já tem pontes feitas há mais de 40 anos, um novo projeto feito no ano de 2023, que é o que está sendo executado no momento, precisa acontecer, principalmente para o desenvolvimento da região serrana, em especial aquela via que liga aqui a 282 ao sul do estado, porque quem sai da 282 passa por Rio Rufino e Urubici, vai descer a Serra do Corvo Branco e chegar ao sul do estado, o que trará um desenvolvimento muito grande da região. Pois é, em nota como resposta, a Secretaria de Estado de Infraestrutura afirmou que a interrupção ocorreu devido a diversos desafios enfrentados durante a execução da obra e que a empresa executora solicitou a paralisação devido a problemas como dificuldades na obtenção de autorizações ambientais, descoberta de vestígios arqueológicos durante as escavações, atrasos na retirada do posteamento pela Celesc e a necessidade de revisão do projeto devido a eventos climáticos extremos por conta das chuvas que aconteceram neste ano aqui na região. A Secretaria justificou a paralisação como uma medida para resolver eficientemente essas pendências, evitando desembolsos desnecessários de recursos públicos enquanto a obra não pode avançar. A decisão visa garantir a qualidade e a conclusão bem-sucedida do projeto, preservando o interesse público e otimizando os recursos disponíveis. A Secretaria reiterou seu compromisso com a transparência e eficiência na gestão de projetos de infraestrutura. Além disso, foi informado que a empresa responsável pela obra se reuniu com o secretário Jerry Comper para alinhar ações e definir o prazo para reinício das obras em 1º de fevereiro de 2024. Essa foi a resposta da Secretaria e o prefeito também comentou, né, de que estão em busca até mesmo de que um trecho da obra que, segundo ele, não teria esses problemas de questões arqueológicas, né, de coisas que precisam ser resolvidas, fosse executado durante esse período até fevereiro. Então, eles estão aguardando, né, o retorno para que o trecho de Rio Rufino, que é a parte que não estava ainda acontecendo, comece, então, nesse período até fevereiro, para adiantar essa obra que já está tão atrasada, né? A gente continua acompanhando e traz todas as informações e atualizações para vocês. Volto contigo. Obrigada, Suiane, pela sua participação. Suiane de Lis falando ao vivo de Lages. Logo mais, às 19h30, tem SCC News. Cibele Fávero chega com os destaques de hoje. Oi, Cibele! Oi, Fernando. Oi, Gabi. Cibele Fávero aqui para lembrar todo mundo que logo depois das novelas da tarde, depois do jogo, tem SCC News. Sim, hoje é dia de Champions League. Barcelona e Porto jogam. É claro, a gente vai ficar de olho no jogo. E na sequência tem as principais notícias do estado para você. Então fica de olho na programação que logo tem SCC News. Hoje, além das principais notícias do dia, a gente traz uma reportagem sobre a violência contra a mulher. E tem muito mais, a previsão do tempo, os comentários de Roberto Azevedo. Eu espero todos vocês hoje, logo depois do jogo, depois das novelas, ao vivo. Até lá! Até lá, Cibele! E agora a gente vai até a redação do SCC 10, porque alguns moradores já estão registrando alagamentos. Vamos saber como está a situação das chuvas no estado. O SCC 10 tem feito uma cobertura em tempo real, né, Beatriz? E ela vai atualizar para a gente essas informações. Boa tarde. Bom dia, Gabi. Bom dia a todos. Moradores, Gabi, relataram ao portal SCC 10 hoje alagamentos impressionantes que atingiram Gravatá em Navegantes. Por conta das fortes chuvas que está atingindo a região. De acordo com uma das moradoras da região, o local já enfrenta fortes alagamentos toda vez que chove. Olha só, as imagens são impressionantes. De acordo com a Prefeitura e a Defesa Civil de Navegantes, pela manhã, o rio Gravatá, ele chegou a transbordar, ocasionando inundações leves nas imediações. Ainda segundo eles, até o momento não há registro de nenhuma pessoa desabrigada, Gabi. Mais atualizações você confere no portal. Beatriz, são impressionantes, Gabi.
scc10.com.br para você de casa acessar essas e outras notícias. Mas hoje também tem Sua Saúde. Qual o tema desta semana, Beatriz? Sim, Gabi, hoje tem Sua Saúde. A gente sabe que a temporada de verão está chegando e com menos de um mês para a estação mais quente do ano, os termômetros já marcam temperaturas extremas em vários lugares do país. Com isso, vem a preocupação com o órgão que sofre diretamente com o sol, que é a nossa pele. Então, o assunto do Sua Saúde de hoje aborda os principais cuidados e riscos com a pele. Vamos conferir um trechinho. A pele é o órgão de contato com o ambiente, né? Quer dizer, a pele é o maior órgão do corpo humano e ela está na fronteira de exposição com o ambiente. Então, ela sente a repercussão de poluição, sente a repercussão das agressões externas e do sol. Todos nós conhecemos alguém que se expôs muito ao sol, com certeza você também já viu isso. A gente tem aquelas pessoas que são mais idosas, que têm uma pele bem danificada no rosto, no pescoço, as mãos. E quando você vai examinar o abdômen, é aquela pele bonita, assim, aquela pele linda, né? Então, a pele realmente sofre com a exposição ao sol. Para conferir a entrevista completa, é só acessar scc10.com.br. Volto com você, Gabi. Beatriz, obrigada pela sua participação. Vamos seguir aqui acompanhando a situação das chuvas em todo o estado. A gente vai até a Defesa Civil para saber das principais ocorrências por conta desse mau tempo. Até o momento, o que já aconteceu no estado e como fica a tendência para as próximas horas. A repórter Júlia Matos está ao vivo na sede da Defesa Civil e vai nos esclarecer esses pontos, né, Júlia? É com você. Boa tarde, Gabi. Boa tarde para você que nos assiste. As fortes chuvas continuam aqui em Santa Catarina, principalmente devido ao fenômeno Lestada, que traz algumas nuvens carregadas do mar para a região continental. Nós tivemos algumas ocorrências hoje, principalmente em Balneário Camboriú, nós tivemos um deslizamento de terra. 2 pessoas foram resgatadas, mas estão bem. E as regiões seguem em alerta porque a chuva vai continuar. Nós voltamos então aqui para a Defesa Civil para conversar com o Coronel César, que é diretor de gestão de desastres. Coronel, esse tipo de ocorrência como os deslizamentos em Balneário Camboriú podem continuar acontecendo? Nós temos chuva para os próximos dias, né? Boa tarde. Boa tarde. É o principal risco nesse momento, até porque nós estamos com quase 60 dias de chuvas, né? E isso certamente perde a capacidade do solo absorver a água. E isso é muito ruim, porque esses taludes, esses barrancos, eles tornam-se, né, extremamente vulneráveis para a população. Certo, a gente sabe que os planejamentos da Defesa Civil são quase de semana em semana por causa dessas chuvas. O que a gente pode esperar para essa semana, para os próximos dias? Bom, os temporais começaram pelo oeste de Santa Catarina, decorrente da umidade que entrou pela Amazônia. Eles produziram, né, dada a temperatura e a umidade, descargas atmosféricas intensas, né? Só porém, assim, a quantidade de chuva foi um pouco menor. Nós tínhamos um estimado aí de volumes maiores aí para o Alto Vale do Itajaí, por isso que preparamos essas barragens para receber. Elas estão todas com volume bastante baixo, né? Mas as chuvas em função de um outro sistema. Essa umidade que entrou a partir do Atlântico, né, ela trouxe a conhecida lestada, certo? E essa umidade, ela se transforma juntamente com um somatório dessas duas, e ela acaba trazendo mais chuva, né, e consequências maiores. A nossa preocupação agora está nessas regiões que efetivamente estão suscetíveis a deslizamento, né? Alguns alagamentos pontuais que foram reportados pelas defesas civis municipais, né? E também aí com a chuva esperada aí para as próximas horas para o sul do estado. Então, o que nós fizemos, tá? No âmbito da Defesa Civil, nós preparamos a estrutura, viemos com reuniões periódicas, né? Informando toda a estrutura de estado para que se prepare para um possível impacto, né, forte de chuvas intensas. Certo. O trabalho da Defesa Civil é importantíssimo, mas a população também pode ajudar nessa hora. O que a gente pode trazer de dica, de orientação para quem está em casa? Isso sempre é muito importante. É importante aí que acompanhe as orientações meteorológicas, né, que observe ativamente as orientações dadas pelo seu município também, né, até porque o município tem geralmente tem um bom mapeamento de áreas de risco. Você tem que saber se você está ou não numa área de risco, né? Não basta você saber, você tem que tomar a decisão, e quando você for orientado a sair, se for o caso, né, obedeça a isso. Claro que as pessoas sempre ficam naquela de não vai dar nada, que é exatamente aí que nós temos, por isso o desastre que mais mata são os deslizamentos e escorregamentos. Certo, muito obrigada, Coronel. Então, para quem está em casa, a gente vai seguir acompanhando a situação das chuvas em Santa Catarina, aqui da Defesa Civil. Volto com vocês. Com certeza, Júlia, não está sendo fácil para Santa Catarina enfrentar tantos períodos de chuva. Obrigada pela sua participação, a você e ao Coronel. A gente vai seguir monitorando a situação do tempo. Daqui a pouco tem os detalhes da previsão. Agora é hora de Terça do Emprego.
Vamos de boa notícia? Escolas profissionais de São José estão oferecendo inúmeras vagas gratuitas em diversos cursos profissionalizantes. Quem foi conferir e traz todas as informações para você que quer se preparar para o mercado de trabalho é a Júlia Matos. Vamos ver. Em São José, as exposições de final do ano mostram as técnicas aperfeiçoadas nos cursos profissionalizantes do município. Não tem quem não se encante. Os cursos são gratuitos e, neste último mês, abriram 1.000 vagas para inscrição. O objetivo aqui é introduzir mais pessoas da comunidade no mercado de trabalho. Com certeza o aluno, o candidato que chega aqui, ele vai se identificar com algum curso. Então vai ser muito mais fácil essa matrícula sendo presencial, que ele vai gostar, ou manual, ou uma pintura em tela, uma corte e costura. Então ele vai se identificar e aí o nosso grande objetivo o que é? É que ele vire um empreendedor. Com 1.000 vagas disponíveis, o município de São José também se prepara para receber esses alunos. São 14 cursos disponíveis entre corte e costura, arte aplicada, pintura em tela, madeira, tecido. Das 7 escolas profissionais do município, 6 delas funcionam durante os 3 períodos, matutino, vespertino e noturno. Ou seja, as salas de aula aqui estão sempre movimentadas. Apesar deles produzirem e venderem sempre, mas sempre tem uma reserva para o final do ano para a gente fazer a grande feira, que já faz parte do calendário escolar de todas as escolas da rede, então a nossa também. E os alunos produzem e colocam à venda. Esse momento é o momento que a gente chama de empreendedorismo, que é quando o aluno aprende a colocar o preço, aprende a vender a mercadoria dele. Pessoas acima dos 14 anos podem participar e complementar a renda familiar. Aqui não há limite de idade. A inscrição é feita de forma presencial nas escolas de preferência. São 7, espalhadas pelo município de São José. O documento necessário é a carteira de identidade, o CPF, também um comprovante de residência, Porque a gente dá para os moradores de São José ou alguém que trabalha também no município de São José. Então, eles podem vir aqui fazer a sua matrícula, ou sua pré-inscrição. Se caso aconteça o curso ser muito disputado, ele entra no sorteio. Os cursos também são uma maneira de socialização e desenvolvimento motor e psicológico, o que atrai famílias de todos os bairros. As inscrições ficam abertas até dia 30 de novembro. A lista de alunos será divulgada no dia 4 de dezembro e os sorteios vão acontecer em seguida. O curso que ele for mais procurado, que não tiver vaga disponível, a gente sim, então faz um sorteio, que esse sorteio vai ser contemplado o aluno e o outro ele fica na lista de espera. Para quem ainda tem dúvida se quer participar, as feiras e exposições estão acontecendo. Uma chance tanto de aprender algo novo. Colocar o aluno no mercado de trabalho. Quando ele não volta para o mercado de trabalho, ele produz na escola, produz em casa e vende. Hoje, pela internet, vende muito. Então, o aluno trabalha bastante, mas ele recebe bastante também. Coisa boa. E as oportunidades de se profissionalizar não param por aí. O Centro de Educação Profissional está com inscrições abertas para cursos técnicos e ensino médio integrado. Isso em Chapecó. E tudo de graça. Para sabermos quais as oportunidades que estão sendo oferecidas, vamos para lá conversar ao vivo com o repórter Felipe Bastos, que vai nos atualizar como fazer para inscrição nesse curso e quais são os cursos profissionalizantes, Bastos? Com você. Olha, Gabi, também muitas oportunidades aqui no Oeste, em Chapecó. As matrículas, inclusive, estão abertas para os cursos de técnico em logística, técnico em enfermagem, técnico em estética e também técnico em massoterapia. As inscrições começaram nesta segunda-feira e vão até amanhã, viu? Então é importante o pessoal ficar atento e já garantir a inscrição, que inclusive pode ser feita pelo site que vai aparecer agora aqui na tela. Já para os alunos que quiserem ingressar no ensino médio integrado, as inscrições ocorrem nos dias 4, 5 e 6 de dezembro e também podem ser feitas pelo site que nós vamos disponibilizar aqui na tela.
muitas oportunidades, muito legal para aquelas pessoas que estão começando, querem ingressar no mercado de trabalho e oportunidades também voltadas para a área de técnico, né? Técnico em logística, técnico em enfermagem e muitas outras opções aqui em Chapecó também. Gabi. Boa, Felipe Bastos. Obrigada pela sua participação. Você aí de casa, bastante oportunidade para se profissionalizar, né? Fernando, agora é com você. 12h34, Roberto Azevedo aqui com a política. Já tem data para a sabatina de Flávio Dino no Senado para entrar no STF, não? Será ou não será o novo ministro do STF, meu caro Roberto Azevedo? Olha, Fernando, muito difícil que não seja, mas tem que passar por 2 votações. Uma votação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que é essa que marcou a sabatina. O senador Davi Alcolumbre, que é o presidente da comissão, marcou para o dia 13, coincidência, né? Dia 13 de dezembro, e o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, diz o seguinte, que ele vai fazer um esforço concentrado a partir do dia 12 até o dia 15, não só para analisar esses 2 pedidos, porque também tem o pedido do Paulo Genot lá para a Procuradoria-Geral da República, mas também outras matérias de interesse do Palácio do Planalto, do governo federal, inclusive o orçamento do ano que vem, que precisa ser votado, senão nenhum deputado federal ou nenhum senador sai. Mas sobre o Flávio Dino, ele precisa da maioria dos 27 votos na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, e, no mínimo, 41 votos em plenário. Lembrando que nós temos 81 senadores. Se ele não conseguir essas votações mínimas, não será ministro. Mas a tendência é que isso vá acontecer. A questão é a seguinte, vai chegar no Supremo, chamuscado, reclamações da segurança pública, que faz parte das atribuições da sua pasta, e também pelo viés político. Afinal de contas, há muito tempo os deputados mais conservadores, os deputados da oposição, têm batido no Flávio Dino, justamente porque ele era opção e o passado dele é no PCdoB. Agora que ele está no PSB. Mas, sem dúvida nenhuma, é um ministro que reúne condições, já foi magistrado, juiz federal de carreira, saiu em 2006 para ser deputado federal. Enfim, vai ser a sabatina no dia 13 de dezembro mais palpitante da história do Senado, da CCJ. Podem ter certeza disso. Independente de que partido que é, que governo que representa, qual a ideologia política que defende, gente, para qualquer órgão público, para você conseguir acessar qualquer órgão público em cargos permanentes, é necessário você fazer teste, você fazer concurso, prova. Ele foi juiz federal. Não é coisa fácil, hein? E não é coisa fácil para entrar. Agora, para a Suprema Corte, não tem problema. É indicação política. Né? Ai, meu Brasil brasileiro. Vamos, Gabi. Vamos seguir acompanhando e monitorando a situação das chuvas que atingem o estado de Santa Catarina. O sul aqui de Florianópolis já apresenta alguns pontos de alagamento. Além disso, tem o trânsito que exige uma atenção maior por conta dessa chuva forte. Vamos ao vivo conversar com o repórter Kaique Guede, inclusive está chovendo muito neste momento. O que você puder de passar de informação rapidinho também para não se prejudicar, Kaique, é com você. Olá, Gabi, todos que acompanham o SCC Meio-Dia, bem como você adiantou, a região sul da ilha de Santa Catarina foi uma das mais atingidas com essa chuva que nas últimas 12 horas já soma 56 milímetros em toda a cidade de Florianópolis. Inclusive, neste momento, eu peço que o Nereu mostre esta rua aqui no bairro Rio Tavares, onde nós estamos. E um detalhe importante é que nós viemos lá do centro até aqui no Rio Tavares. Durante todo o trajeto, o trânsito estava fluindo de maneira normal, tanto no sentido centro-bairro quanto bairro-centro, e alguns pontos de alagamento. Nós encontramos alguns pontos de alagamento na Via Expressa Sul, todos sinalizados com cones da Polícia Militar de Santa Catarina. É um cenário que exige bastante atenção, podemos observar aqui. Tem água acumulada nesta localidade, mas não é nada que tenha entrado nas casas neste momento. O que acontece relacionado à previsão? A previsão da Defesa Civil é que ainda hoje
Florianópolis tem um total de 160 milímetros de chuva acumulada em toda a cidade, o que seria maior do que a média histórica para todo o mês de novembro, segundo dados da Prefeitura. A Prefeitura também informa que está com um trabalho intenso, principalmente relacionado à desobstrução de bocas de lobo, bem como o trabalho de caminhões hidrojato para tirarem esta água que tem se acumulado em alguns pontos bem específicos, principalmente na região sul e na região norte de Florianópolis. Nós seguimos acompanhando e qualquer detalhe ao longo do nosso trajeto e também ao longo de toda a programação do SCC SBT. Volto contigo aí no estúdio. É isso, Kaique. Obrigada pela sua participação e agora tem previsão do tempo. Ao longo desta terça-feira e também madrugada de quarta-feira vai seguir, gente, a condição de chuva intensa e volumosa para o estado, principalmente nas regiões Grande Florianópolis, Baixo e Médio Vale do Itajaí, Litoral Sul e Planalto Sul. Isso por conta de um sistema de baixa pressão combinado ao fluxo de calor e umidade que vem da Amazônia e também aos ventos de direção leste e nordeste que colaboram para o transporte da umidade do oceano para o continente. As temperaturas máximas, elas podem chegar a 22 graus, como é o caso meio oeste e oeste de estado. No restante, Vale do Itajaí, sul e norte, a máxima é de 20 graus. E essa chuva vai continuar durante a madrugada e as primeiras horas de amanhã. O dia vai começar com mais nuvens e chuva, especialmente entre o Litoral Sul e a Grande Florianópolis. Essa condição ela melhora gradativamente com o afastamento do sistema de baixa pressão para o alto mar, permitindo que o sol apareça em praticamente todas as regiões ao longo de quarta-feira. Já para quem mora no oeste catarinense, a condição será de pancadas mas bem isoladas de chuva e podem também ter raios no período da tarde. Com relação às temperaturas, na quarta-feira já sobem um pouco mais, a gente fica nessa gangorra térmica aí. Podem chegar a 30 graus, Chapecó e Blumenau. Joinville, 29 graus. Aqui para Florianópolis, a máxima é de 24 graus. E agora chegou a hora do esporte. Dominique Cabral, nossa aniversariante do dia, agora é com você. Então vamos com todos os destaques do esporte. A gente já começa, é claro, falando de Champions League, que hoje tem jogaço aqui na tela do SCC SBT. E hoje o jogo fica por conta de Barcelona e Porto. Por isso, João Venturi já está chegando aqui, direto do Estádio Olímpico. E João, a gente quer saber por que hoje esse confronto vai ser no Estádio Olímpico e não no Camp Nou? Esse estádio é um espetáculo. Conta pra gente. Boa tarde pra você. Tudo bem, Domi? Boa tarde pra você, pra todo mundo que tá com a gente aqui no SCC Meio-Dia. Bom, primeiro, antes de qualquer coisa, feliz aniversário ou feliz cumpleaños, como se fala aqui na Espanha. Parabéns, muito sucesso e muitas felicidades pra você também. Olha, a gente fala aqui do Estádio Olímpico de Barcelona, vocês podem ver ao fundo. Tem até a Pira Olímpica, esse estádio que foi construído para os Jogos de 1992 e que revolucionou, transformou a imagem de Barcelona para o mundo, né? Até então era uma imagem um pouco desgastada, mas os Jogos Olímpicos vieram justamente para mudar isso e Barcelona se transformou nesse astral que é hoje. Aqui onde nós estamos agora, inclusive aqui é a pista de atletismo, por ser um estádio olímpico, é um pouco mais distante a arquibancada do campo, mas por aqui passaram os brasileiros, o Zequinha Barbosa, o Robson Caetano, o Brasil também passou por aqui com o revezamento 4x400. No atletismo a gente acabou batendo na trave, né? Ficamos em quarto lugar, mas o Brasil ganhou medalha de ouro nos Jogos aqui de Barcelona com o judô, com o vôlei, também a prata com a natação, com o Gustavo Borges, enfim, uma Olimpíada que eu me lembro bem, em 1992. E o Barça joga aqui, Domi, porque o Camp Nou está passando por reformas e a previsão é de que ele seja reaberto só no fim do ano que vem. Então, pelo menos toda essa temporada, que termina na metade do ano que vem, na metade de 2024, o Barça deve jogar aqui. Aqui está sendo a casa do Barça até então.
Ele é um pouco mais distante, não é um estádio tão acanhado como é o Camp Nou, não tem tanta pressão assim por parte da torcida, mas é um estádio que em termos de resultados tem sido muito bom para o Barcelona, porque o Barça já jogou aqui 10 vezes nessa atual temporada e venceu 9, perdeu apenas o clássico para o Real Madrid. Então o jogo contra o Porto hoje pela UEFA Champions League, um jogaço que pode valer ao Barça a classificação às oitavas de final, será aqui. E as oitavas de final é um lugar que o Barcelona não frequenta já há 2 temporadas. Por isso, para o Barça é vencer ou vencer, porque precisa se colocar novamente entre os melhores da Europa, precisa que um dinheiro a mais acabe entrando nos cofres do clube para ajudar a saúde financeira, já que o Barcelona vem num processo de reconstrução. Então hoje a conta é simples, precisa vencer porque divide a liderança do grupo com o Porto. Mas eles também ficam de olho no outro jogo do grupo, que é entre Antuérpia e Shakhtar. Porque se lá o Antuérpia vencer o Shakhtar e aqui Barcelona e Porto empatarem, as 2 equipes acabam se classificando às oitavas de final. É um jogaço, tem muita coisa envolvida e a gente vai acompanhar tudinho ao vivo aqui no SBT a partir de 15 para as 5 da tarde. Dona. Primeiro, obrigada pelos parabéns, eu tô muito chique. Parabéns até em espanhol, hein, João? E depois eu queria te perguntar os destaques dessa partida. A gente vai ter algum desfalque importante? E outra coisa, esse jogo vai ser marcado pelo confronto entre o jogador mais jovem, né, da Champions League, que é o Lamine Yamal, de 16 anos, e o Pepe, que é o mais velho. Então conta pra gente. É exatamente isso. Bom, vamos começar pelos desfalques, então, né? Começando pelo time da casa, pelo Barcelona, o Ter Stegen, goleiro, provavelmente não vai ter condições de entrar em campo. O técnico Xavi do Barça ontem falou na entrevista coletiva que vai aguardar até os últimos minutos para ver se o Ter Stegen terá condições. O fato é que ele já desfalcou o Barça na última rodada do Campeonato Espanhol, foi desconvocado da seleção alemã. Ontem, na última atividade, antes de encarar o Porto, ele também não foi a campo. Está sentindo muitas dores nas costas, dificilmente o Ter Stegen vai jogar hoje, até porque é uma partida decisiva. Como disse o Xavi ontem, é uma final e o Ter Stegen, por já estar esses dias, né, parado, ele não deve estar assim com tanto ritmo de jogo, talvez seja mais precaução deixá-lo no banco. O Iñaki Peña é o provável substituto do Ter Stegen, né? A principal baixa do time do Barcelona. E do lado do Porto, a grande boa notícia, ao contrário do Barça, é a volta do zagueiro Pepe. Né, o Pepe também estava entregue ao departamento médico, retorna a essa partida e é um jogador que traz mais segurança para a defesa. E é dele justamente que você falou, a gente vai ter hoje um contraste, as 2 extremidades da UEFA Champions League. Em campo hoje, o jogador mais novo, mais jovem dessa atual edição da Champions, que é o Lamine Yamal, apenas 16 anos, encarando o Pepe, zagueiro do Porto, que tem 40 anos. O Pepe se torna o jogador mais velho da história da Champions League a disputar esse torneio. São 24 anos de diferença entre eles. Para ter uma ideia, o Lamine Yamal nasceu em 2007. Nessa época, em 2007, o Pepe já havia sido bicampeão português com o Porto e estava encaminhando o primeiro título espanhol dele com a camisa do Real Madrid. Então serão 2 extremos. A gente vai poder acompanhar a juventude e toda a vontade de quem está chegando agora para o cenário do futebol, que quer mostrar serviço, que é o Lamine Yamal, diante da sua torcida, contra o Pepe, um zagueiro super experiente, tricampeão de Champions com a camisa do Real, sem contar tantos outros títulos, diante da torcida do Barcelona, ele que representou o Real Madrid por tantos anos, então vai ter também esse outro fator contra, né? A torcida provavelmente vai vaiar muito o Pepe quando ele entrar em campo, mas é um duelo a mais para a gente acompanhar. O mais jovem dessa Champions encarando o mais velho dessa Champions. A gente vai ver esse embate interessante. Quem será que vai levar melhor? Será que vai ser a juventude ou será que vai ser a experiência, hein, Domi? Olha, quem vai levar melhor eu não sei, mas eu tenho uma certeza, vai ser um jogaço de bola, né, João? É legal que quando você falava a gente conseguiu perceber ali a galera já trabalhando aí no estádio, montando tudo pro espetáculo de daqui a pouco. Obrigada, João. Então daqui a pouquinho o João volta aqui na tela do SBT com Barcelona e Porto. Jogaço de bola. E hoje, esse dia chuvoso, tá ideal para assistir uma partida da Champions League. E nessa segunda-feira, chegou ao fim a 35ª rodada do Brasileirão Série A. E olha, teve jogo importante. O Cruzeiro derrotou o Goiás por 1-0. O único gol do jogo saiu nos acréscimos da partida. O garoto Robert bateu cruzado aos 50 minutos e decretou a vitória mineira. Esse foi o primeiro gol de Robert no profissional.
Com esse resultado, o Cruzeiro vai para a 13ª colocação e o Goiás estaciona na 18ª. Se perder mais uma, já está rebaixado. Situação bem difícil do Goiás agora, nesse momento, nessa reta final do Brasileirão. E agora a gente vai para o Vale, porque o que já era esperado se confirmou. Os Jogos Abertos de Santa Catarina, que seriam realizados em Rio do Sul, foram cancelados. É que a maioria da cidade do Alto Vale sofreu com 5 enchentes só nesse ano e está correndo o risco de sofrer com mais uma. Por isso o PC está chegando aqui com as informações. Então, Jogos Abertos oficialmente cancelados, né, PC? Boa tarde para você. Boa tarde, Gabi. Boa tarde a todos. Agora é oficial, agora não tem mais jeito. A 62ª edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina, em Rio do Sul, está definitivamente cancelada. O anúncio foi feito nesta segunda-feira e o comunicado oficial foi assinado pelo prefeito de Rio do Sul, José Tomé, e pelo presidente da FESPORT, Paulo Jukoski. A cidade, como você já destacou, a maior cidade do Alto Vale, Domi, sofreu 5 enchentes em 2023, está a caminho de ter que enfrentar uma nova inundação. Além disso, 15 locais de competições foram duramente afetados, castigados pelas últimas enchentes. E um outro problema também, né? Com essa condição climática atual e com o risco de uma nova enchente, o que o prefeito justificou quando apresentou essa decisão? É que parte da cidade fica alagada, iria prejudicar principalmente os deslocamentos de atletas e de delegações para os locais de competição, com os alagamentos em Rio do Sul. Os JASCs, os Jogos Abertos de Santa Catarina, por lá, seriam realizados de 29 de novembro a 9 de dezembro. A cidade lamentou essa decisão, uma dura, porém necessária decisão. O esporte de Santa Catarina perde com o cancelamento dos Jogos Abertos de Santa Catarina, mas principalmente a cidade precisava muito desse evento para movimentar a economia, o comércio, bares, restaurantes. Infelizmente, não será possível a realização dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Domi, queria aproveitar também para te desejar, né? Já que hoje é o seu dia, Jesus possa te abençoar grandiosamente, tá bom? Que Ele possa te surpreender de forma incrível aí nesta tua nova estação. E te desejo mais, viu? Que você tenha um metabolismo acelerado, um cartão de crédito ilimitado, que teu time não seja mais rebaixado. Tá bom, Domi? E quem quer falar contigo também é a torcida do Botafogo. Depois que tu visitou o Engenhão, as coisas desandaram por lá, hein? Misericórdia. O parabéns estava indo bem, PC. Ali no finalzinho, essa parte não precisava. Ali da hora de subir pro YouTube a gente corta, porque senão eu vou ser muito odiada lá no Rio de Janeiro. Obrigada, PC, pela essa mensagem bonita e também pelas informações. Pode falar. Show. Tô chegando aí, né? São 6.800 convidados hoje para a festa de aniversário na Ilha da Domi. Todo mundo convidado. Tô chegando aí daqui a pouco também. Valeu, Domi. Obrigado, hein? Festa aqui em Santa Catarina só se for para um party, que tá tudo embaixo da água. Vamos aproveitar para assistir agora Champions League, ficar de boa. E é isso aí. Obrigada, PC, pelas informações. E terça-feira é dia de comentário por aqui. Hoje, Theo José vai falar sobre o futuro técnico da seleção brasileira. Será que Ancelotti vai dar para trás? Então, fala, Theo. Oi, Dominique. Oi, amigos do SCC. Hoje vamos falar da novela Carlo Ancelotti, Seleção Brasileira. O Real Madrid estava de olho no Xabi Alonso, aquele mesmo que jogou no Real e hoje é técnico do Bayer Leverkusen no campeonato alemão. Só que agora o que se fala na Alemanha é que o Bayern de Munique entrou na parada e que já teria um pré-contrato com o Xabi Alonso a partir da próxima temporada. O Carlo Ancelotti tem contrato com o Real Madrid até junho do próximo ano. E aí a
CBF disse que ele já teria um pré-contrato para assumir a seleção exatamente no mês de junho de 24. Só que agora o Real Madrid voltou a falar em renovação de contrato com o Carlo Ancelotti. O que se diz na imprensa espanhola é que em 2, 3 semanas essa renovação vai estar acertada e o Carlo Ancelotti ficaria mais 2 temporadas a partir do próximo ano dirigindo o Real Madrid. Nunca acreditei muito nessa história de Carlo Ancelotti na seleção brasileira. A CBF bateu o tempo todo que ele viria. Agora parece que molhou. E aí? Vai ficar na seleção brasileira um técnico brasileiro como o Fernando Diniz ou a CBF vai atrás de um estrangeiro? Mistério. É, isso aí. Será que Ancelotti vem? Parece que não. Fui escalado para vir aqui encerrar o esporte com você, mas não foi por qualquer motivo. Menina do Campeche de aniversário hoje. Parabéns, Dominique, que você possa trazer muitas emoções esportivas pra gente aqui. Olha só quem tem um recadinho para você. Muito bem, de volta com o nosso meio-dia. O esporte volta amanhã com a Dominique Cabral aqui na nossa programação. Tá acompanhando o Brasileirão, meu caro Roberto Azevedo? Estou. Que bolo, hein? Emocionante. Você viu? E tinha gente que não gostava dos pontos corridos. É emocionante. É emocionante também. Esse tá emocionante, né? Não, mas ele é Esse emocionante tá nas duas pontas. E no meio também. Sempre tem alguém disputando alguma coisa. Hoje tem Barcelona na programação do SBT, SCC. Acompanhe. Vamos para Blumenau? Vou chamar junto com o nosso Roberto aqui, porque é assunto para ele. A segurança das escolas, a segurança armada, a utilização da polícia militar, os que estavam na reserva, é a discussão de agora. Então, você que tem filho matriculado nas escolas catarinenses, vem comigo. Uma decisão do Tribunal de Contas aqui do Estado pode comprometer a presença de vigilantes armados nas escolas e creches aqui de Santa Catarina. Isso por quê, Roberto? De acordo com essa deliberação do TSE, os municípios, TCE, Tribunal de Contas do Estado, os municípios não podem usar a verba específica da educação para garantir a segurança dos estudantes. Ou seja, educação é educação. Só um pequeno segurança reparo. É segurança. Só um pequeno reparo. A questão dos policiais militares não entra nesse cálculo. O que eles estão se referindo é especificamente a uma consulta de Blumenau, que é a guarda armada contratada de empresas privadas. Por isso a gente vai para lá agora, conversar com o PC que está em Blumenau para repercutir esta informação que, claro, né, depois do atentado que Blumenau viveu, é uma notícia que custa muito caro para a população e também traz muita preocupação. PC, explica para a gente, por gentileza. Pois não, Fernando e Azevedo. Dificuldades à vista para as prefeituras que neste ano investiram, né? Decidiram investir em segurança armada para garantir a segurança de profissionais da educação e principalmente das crianças, dos estudantes. Vigilância armada. É o caso de Blumenau, porque por aqui, depois do atentado, da tragédia que aconteceu na creche Bom Pastor, onde 4 crianças foram brutalmente assassinadas e outras 5 ficaram feridas em abril deste ano, a Prefeitura de Blumenau decidiu sim investir em seguranças armados. Contratou mais de 250 profissionais para garantir a segurança de crianças e profissionais de 131 unidades de ensino. E o investimento para pagar a folha salarial chega a quase 20 milhões de reais por ano. O dinheiro utilizado vem do orçamento da educação. Mas agora, com essa decisão, mais uma decisão, recente decisão do TCE, pode afetar sim esse serviço a partir do ano que vem. O tribunal, os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado entendem que a verba específica da educação não pode ser utilizada para pagar salário de vigilante armado. A orientação do Tribunal de Contas do Estado é para que os municípios encontrem uma outra forma de garantir o serviço. E essa decisão pode gerar dificuldades aos municípios para contratar seguranças armados. A Prefeitura de Blumenau diz que vai recorrer até a última instância para ter autorização e utilizar o dinheiro da educação para manter o serviço.
A FECAM, a Federação Catarinense dos Municípios, também já prepara um contra-ataque para derrubar essa decisão do Tribunal de Contas do Estado. E nós, agora há pouco, conversamos com o secretário municipal de Educação aqui de Blumenau, que fala sobre o assunto. A gente está trabalhando agora para verificar qual vai ser o orçamento para a gente poder fazer a contratação desse serviço. Lembrando que o nosso prefeito já fez contato com a FECAM para que nós possamos, de forma jurídica, contestar essa decisão do Tribunal de Contas do Estado. Lembrando que a LDB, ela autoriza o pagamento com recurso da educação para seguranças desarmados. Mas aqui em Blumenau, por tudo que aconteceu, o nosso entendimento é que nós precisamos manter a segurança armada nos nossos educandários. Então é isso, né? A Prefeitura contesta a decisão do Tribunal de Contas do Estado, vai recorrer, vai buscar na Justiça uma forma de manter esse serviço, utilizar o dinheiro da educação para contratar os seguranças. É o meu Brasil brasileiro, né? Quando a burocracia acaba atrapalhando. A gente faz tudo certinho. A gente trabalha, paga a conta, paga o imposto e aí vive esse impasse, né? O drama de ter um retrocesso na segurança das crianças, dos estudantes aqui em Blumenau e em todo o estado. Voltamos ao estúdio. A opinião de Roberto Azevedo. E aí, o que dizer dessa decisão do Tribunal de Contas do Estado, meu caro Roberto? Ela é eminentemente técnica, né? Baseada na Lei de Diretrizes Básicas da Educação, que realmente não prevê pagamento de guarda armada, mas até prevê o pagamento de segurança não armada nas escolas. Então, eu acredito que é uma questão de ajuste. A gente não esqueceu daquele lamentável, terrível episódio que aconteceu lá em Blumenau, em abril deste ano, e torce para que não aconteça nunca mais. Mas realmente tem que aumentar a vigilância. São guardas patrimoniais, quer dizer, armados, que fazem. Não tem nada a ver com aquela história do governo do estado colocar policiais da reserva para atuarem na guarda armada das escolas. É outra história. Blumenau contratou devido ao número de estabelecimentos de ensino que tem na cidade. E está falando da rede municipal de ensino. Na rede privada é outra história. Aí não entra o dinheiro da LDB. Mas eu acredito, Fernando, que é uma questão de ajuste fino. A decisão do Tribunal de Contas, ela é técnica, como eu disse, foi respaldada, inclusive, pelo presidente da Corte, conselheiro Erneus de Nadal, que foi prefeito, sabe do que está falando, mas a questão mais importante nessa história toda é saber o ponto de atendimento à sociedade. Este é o critério, o ponto de atendimento à sociedade. Obrigado, Roberto. Vamos seguir com outras informações. Vamos para o norte do estado agora, Gabi. A Prefeitura de Joinville anunciou a ampliação da iluminação na comunidade Vila do Oca, uma localidade da área rural de Pirabeiraba. São cerca de 80 famílias que moram nessa área. A gente vai saber de outras informações com a repórter Jade Olímpio, que nos explica se já consertou a situação por aí, se já atendeu o pedido dos moradores. Né, Jade? É com você. Bom dia, Gabi. Bom dia a todos que nos acompanham. Exatamente, Gabi. A Prefeitura anunciou, ou melhor, assinou a ordem de serviço, sim, para ampliação da iluminação pública ali na Vila do Oca, na comunidade, na zona rural aqui de Joinville, em Pirabeiraba. E as expectativas estão ótimas, né? A comunidade, inclusive, a gente foi agora pela manhã para conversar um pouco com a comunidade, para ver como é que estão essas expectativas. Como você disse, Gabi, cerca de 80 famílias serão beneficiadas. E para a gente entender um pouco da importância, a obra vai mudar a vida dessas pessoas completamente, Gabi, porque há décadas eles moram na comunidade sem energia elétrica e funcionando por meio de rabicho. E assim, em condições precárias e perigosas, inclusive para ocorrências de incêndio. Agora pela manhã estivemos, como eu disse, na Vila do Oca, conversamos com alguns moradores que relataram para mim como que eles estão funcionando nesse momento. É um relógio para cada 14 casas. Então, a situação é complicada por lá. Inclusive, conversamos também com o seu Wilson, que é comerciante da região, esteve na assinatura da ordem de serviço e falou qual é a sensação e também a expectativa para essa ampliação da iluminação ali. A gente confere agora. A expectativa é de melhoria para todos os moradores daqui, por causa que é um sofrimento em relação à energia, que são 6 relógios ali na frente da rua Major Lima, para 80 famílias. Tem relógio que usa
13, 14 casas. Aí então a dificuldade é que não dá para ter um forninho para sapão, ventilador, toca muito fraco. Tudo que é coisa, né? Geladeira já queimou várias, placa de máquina. Então você tá para começar quarta-feira o posteamento e vir essa energia para nós até o final do ano, vai ser uma grande melhoria. Olha, Gabi, devido às questões climáticas, as obras ainda não se iniciaram, mas assim que possível, a gente conversou agora pela manhã com a Secretaria de Comunicação, que também relatou para a gente que não há prazo para essa conclusão. Porém, assim que possível, vão retornar e vão iniciar ali as obras. A assinatura da ordem já está assinada, foi assinada pelo prefeito Adriano Silva, e a gente vai seguir acompanhando de pertinho para ver a conclusão também. Eu volto com você. É isso, Jade. Obrigada pela sua participação. Jade Olímpio falando ao vivo de Joinville. A gente vai continuar aqui com a SCC Meio Dia falando de iluminação pública, que é um item aí essencial para a qualidade de vida dos moradores, para a segurança, né, Fernando? A Prefeitura firmou uma parceria com a Celesc e agora vai contar com 100% das lâmpadas de LED. Eu estou falando da cidade de São Joaquim, na Serra Catarinense. A Suiane de Lis está chegando com a gente ao vivo com mais informações, né, Gabi? Oi, Suiane, conta pra gente então o que deve mudar na iluminação pública de São Joaquim, quando essas mudanças vão acontecer. Com você. Oi, Gabi, novamente, Fernando. Pois é. Essas mudanças estão previstas para o início do ano que vem. A cidade de São Joaquim firmou essa parceria com a Celesc para substituir todas as lâmpadas da iluminação pública da cidade por tecnologia LED. O acordo, chamado Cidade Mais Eficiente Cisema 3, envolve a aplicação de recursos financeiros tanto da Celesc quanto da Prefeitura Municipal. O projeto tem investimento de 2,6 milhões de reais, com a contrapartida da Prefeitura de 280 mil, para trazer mais eficiência e sustentabilidade no sistema de iluminação pública da cidade de São Joaquim, trazendo maior segurança, isso porque com ruas mais iluminadas, né, o efeito é uma maior segurança e também redução dos custos aí para a Prefeitura com a energia elétrica, além de contribuir para o meio ambiente. Então a previsão é de que no ano que vem, no início do ano, em fevereiro, já comecem a ser trocadas as lâmpadas do sistema anterior pelas lâmpadas de LED. Volto com vocês. Obrigada, Suiane, pela sua participação. Suiane de Lis falando ao vivo de Lages. Começa nessa terça-feira. Começa nesta terça-feira as inscrições para as vagas em turnos integrais na educação infantil das escolas da rede municipal de ensino lá de Chapecó. É a partir de hoje que os pais precisam entregar toda a documentação necessária. Felipe Bastos, ao vivo, conta pra gente como que faz para garantir a vaga na escola. Isso aí, Fernando. Detalhe importante, todos os documentos precisam ser entregues, inclusive de forma presencial, nas escolas que os pais querem matricular os seus filhos, viu? Para isso, as famílias devem ter feito a solicitação previamente por meio do sistema de cadastro de intenção de vaga na plataforma da Seduc Digital. Nós preparamos uma tela com alguns critérios que vão ser utilizados para garantir essas vagas. Nesta ordem, então, crianças em situação de risco, expostas a violências ou uso de drogas, famílias que recebem benefício do Bolsa Família, crianças em situação de tutela, guarda ou abrigo, mediante comprovação dos órgãos responsáveis, pais ou responsáveis menores de 18 anos, regularmente matriculados no ensino fundamental, médio e educação de jovens e adultos, crianças cujos pais ou responsáveis legais possuem vínculo empregatício com menor renda per capita e crianças da comunidade em geral. O resultado, com os nomes dos estudantes contemplados com as vagas integrais, vai ser divulgado já na próxima sexta-feira, 1º de dezembro, a partir das 5 horas da tarde. Fernando. Muito obrigado, Bastos. Informação importante no momento em que a chuva cai forte na região oeste do estado. Obrigado, Felipe. Agora tem intervalo.
Muito bem, ao fundo a risada inconfundível de Laércio Botega, que já está lá do outro lado, preparando-se para entrar no ar. Laércio, por favor, silêncio, que nós estamos com o nosso jornal até 1h15. Pessoal, muito obrigado pela companhia nesta terça-feira de chuva, cuidado, quem está em área de risco, não é hora de se arriscar. Gabi, equipe, valeu pela parceria de hoje, você de casa, cuide-se e vem aí com o risonho Laércio Botega, uma tarde é nossa. Agora tem a tarde é nossa.